Rádio Web São Bento é a rádio da família católica que se interliga pela fé e pela música. Aqui você encontra uma programação variada, com missas, terços, jornalismo, pregações e músicas que elevam o seu espírito. Rádio Web São Bento é a sua rádio, sempre com você. Notícias da Igreja Católica. Quinta-feira, 15 de junho de 2023. Hoje é dia da bem-aventurada Albertina Berkenbrock, primeira mártir brasileira. Papa Francisco poderá ter alta nos próximos dias. Reportagem do Vatican News. A sala de imprensa da Santa Sé informou no final da manhã desta quarta-feira, 14 de junho, que o Santo Padre repousou bem durante a noite. Ademais, a equipe médica refere que o decurso clínico está procedendo regularmente, sem complicações e, portanto, está sendo programada a alta para os próximos dias. Durante a manhã, o Santo Padre se dedicou ao trabalho. Antes do almoço, foi até a capela do seu quarto, onde se recolheu em oração e recebeu a Eucaristia. O professor Sérgio Alfieri, o cirurgião que operou o Papa em 2021 da estenose diverticular há uma semana, já havia se pronunciado na coletiva de imprensa no sábado 10 de junho no Gemelli sobre a questão da alta do Santo Padre. Interpelado por jornalistas, o especialista explicou que a sugestão dos médicos ao Papa foi de ficar pelo menos uma semana após uma cuidadosa convalescença, com o objetivo de diminuir o esforço da parede abdominal para permitir que a malha protética que foi implantada e a reparação da fáscia muscular cicatrizem de forma ideal. Precisamente por isso, a equipe médica e o assistente pessoal de saúde do Papa, Massimiliano Strapetti, o aconselharam a não fazer o esforço de recitar o Ângelus da varanda da Policlínica no último domingo, 12 de junho. E sempre por esse motivo, procuraram fazer com que Francisco repousasse o máximo possível. Ele que logo recuperou a mobilidade, mas permaneceu a maior parte do tempo em uma poltrona, conforme relatado em comunicados anteriores do Vaticano. Alfieri também explicou que, pelo menos até aquele dia, não haviam sido previstas datas de alta, mas que o Papa estava bem e que não estava excluída esta possibilidade se ele dissesse no meio da semana: estou bem e quero ir embora. Em todo caso, observou o médico, é o Papa quem decide. Não é uma pessoa que se possa impor, pode-se sugerir e depois ele decide. Nós, acrescentou ele, gostaríamos de ter certeza de que quando ele voltasse para Santa Marta estivesse nas melhores condições, que possa fazer uma longa convalescença aqui no hospital, mais uma semana. Tenha um presente depois de que os processos de cicatrização para todos nós terminam depois de 3 meses. Então, não é que queremos mantê-lo aqui 3 meses. Porém, comparado a outras pessoas da idade dele, não é que ele chega em casa e senta na frente da televisão e joga. Quando volta para casa, é o chefe do governo, o chefe da igreja, do cristianismo. Uma pessoa que, aos 86 anos, tem responsabilidades importantes e por isso é muito importante que volte fisicamente forte. Se a convalescença for cuidadosa, afirmou Alfieri no sábado, a recuperação será boa. Notícias da Igreja Católica. Livro sobre reforma da mídia do Vaticano é apresentado em Roma. Reportagem de Andressa Collet, do Vatican News. O prefeito do Dicastério para a Comunicação do Vaticano, Paulo Ruffini, participou nesta terça-feira, 13 de junho, de evento de lançamento do livro do Concílio A Web, a Comunicação Vaticana e o Avanço da Reforma, de Angelo Celso, publicado pela Livraria Editora Vaticana. Na Sala Jubileu da Universidade LUMSA, em Roma, além do representante da mídia vaticana, também estiveram analisando a obra Francesco Bonini, reitor da Universidade LUMSA, cardeal Matteo Maria Zuppi, arcebispo de Bolonha e presidente da Conferência Episcopal Italiana, padre Frederico Lombardi, presidente da Fundação Vaticana Joseph Ratzinger, Bento XVI, que fez o prefácio do livro, e os editorialistas Marco Tarquinio, do jornal católico italiano Avenir, e Gabriele Romagnoli, do jornal italiano La Repubblica. O autor se fez presente no local com a moderação da correspondente em Roma da Televisa do México, Valentina Alazarac.
O livro de 440 páginas, disponível em língua italiana, oferece um exame abrangente da reforma da comunicação do Vaticano e de suas ferramentas, traçando as várias fases históricas desde o Concílio Vaticano II até o pontificado de Francisco, com o uso cada vez maior das mídias sociais. O autor oferece seu ponto de vista sobre as transformações que ocorreram e as que estão em andamento como um observador qualificado, sendo um dos jornalistas mais admirados da história da Igreja contemporânea e tendo ocupado cargos de responsabilidade em várias instituições, como por exemplo do Jornal Diário Vaticano, l'Osservatore Romano, da Sala de Imprensa da Santa Sé e do Pontifício Conselho para as Comunicações Sociais. Como antecipa a apresentação, uma história que permanece aberta, na qual a continuidade é garantida pela fidelidade à missão da Igreja, da qual a comunicação é parte integrante. Notícias da Igreja Católica. Dom Paulo Jackson é nomeado arcebispo de Olinda e Recife. Ele deixa o cargo de bispo de Garanhuns, em Pernambuco, e assume o cargo de arcebispo de Olinda e Recife. O segundo vice-presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil assume o lugar de Dom Antônio Fernando Saburido, que renunciou por ter atingido a idade de 75 anos. É com muita alegria que recebo essa missão da Igreja e, ao mesmo tempo, com a responsabilidade de ser pastor de uma arquidiocese de 4 milhões de habitantes, com toda a complexidade de Olinda e Recife, disse Dom Paulo em vídeo publicado nas redes sociais. Sou grato a Deus, a querida diocese de Garanhuns, onde estou há 8 anos. Agradeço a Dom Fernando Saburido, a Dom Lima Cedo e peço a vocês que orem por mim, que o Espírito Santo possa guiar esse caminho bonito de sinodalidade que se abre a partir de agora, comunicou Dom Paulo Jackson. Notícias da Igreja Católica. Fiéis lotam a Basílica de Santo Antônio e as ruas de Pádua, na Itália. Com o templo lotado de fiéis, foi celebrada na terça-feira, 13 de junho, uma missa solene em homenagem a Santo Antônio, em Pádua, na Itália, na basílica onde está o túmulo do santo. As ruas ficaram lotadas durante a passagem da relíquia. O santo está sepultado na Basílica de Santo Antônio de Pádua, que é custodiada pelos franciscanos menores conventuais. Dom Fábio Dalcin, arcebispo de Loreto e delegado pontifício para a Basílica, rezou a missa. Segundo os franciscanos de Pádua, em sua homilia, o arcebispo se referiu à situação internacional instável provocada pela guerra na Ucrânia e pelos conflitos em outras partes do mundo. Nesse sentido, recordou que Santo Antônio também viveu momentos difíceis, mas soube ser sábio, olhando tudo com os olhos de Deus, e assim se tornou um homem de paz. Violência, engano, fofoca, duplicidade não são de Deus. Sinceridade, transparência, preocupação com o próximo são de Deus. Em resumo, é de Deus quem tem paz em seu coração, disse Dom Fábio Dalcin. Notícias da Igreja Católica. Santa Margarida Maria Alacoque, a vidente do Sagrado Coração de Jesus, recebeu do Senhor 3 armas para a luta espiritual neste mundo e para finalmente alcançar a própria purificação e transformação. Primeira arma, Santa Margarida confessou que nada era mais doloroso do que ver Jesus incomodado por alguma falta que ela tivesse cometido. Certo dia, Jesus disse: "Saibas que sou um mestre santo e ensino a santidade. Sou puro e não posso suportar a menor mancha. Por isso, deves agir na simplicidade do coração, com reta e pura intenção na minha presença. Pois não posso sofrer o menor desvio, e te ensinarei que se o excesso do meu amor me moveu a ser o seu mestre para ensinar-te e formar-te no meu caminho e segundo meus desígnios, não posso suportar as almas tíbias e covardes, e se sou manso para sofrer tuas fraquezas, não serei menos severo e exato em corrigir tuas infidelidades." Segunda arma. Jesus repreendia severamente Santa Margarida por suas faltas à obediência aos seus superiores ou à sua regra. Uma vez, ao corrigi-la, disse-lhe: "Eu rejeito tudo isso como fruto corrompido pelo amor próprio, o qual em uma alma religiosa me causa horror, e preferiria vê-la gozando de todas as suas pequenas comodidades por obediência do que martirizando-se com austeridades e jejuns por vontade própria." Em outra ocasião, Cristo revelou a ação do diabo com os indisciplinados. "Escuta, minha filha, não creiais irrefletidamente em qualquer espírito e não te fieis nele, porque Satanás está furioso e quer te enganar. Não faças nada sem a aprovação daqueles que te conduzem, a fim de que, contando com a autoridade da obediência, ele não possa te enganar, já não tem qualquer poder sobre os obedientes." Terceira arma.
Um dia a santa viu uma grande cruz coberta de flores e Jesus lhe manifestou que estas flores cairão, ficarão apenas os espinhos que elas escondem por causa da tua debilidade. Terás necessidade de toda a força do teu amor para suportar a dor. Mais tarde, a santa chegaria a dizer-lhe: nada quero sem teu amor e a tua cruz, e isto me basta para ser boa religiosa, que é o que desejo. Estas armas espirituais permitiram que a santa fosse crescendo em santidade e que, pouco a pouco, Jesus Cristo revelasse alguns desejos do seu coração. Em seus escritos, ela deixaria como legado a seguinte mensagem: só o coração humilde pode entrar no Sagrado Coração de Jesus, conversar com Ele, amá-lo e ser amado por Ele. Com a colaboração das agências ACI e Vatican Media, você ouviu o Boletim de Notícias Católicas que volta amanhã. Notícias da Igreja Católica. Todo dia, toda hora, em qualquer lugar, sempre uma nova experiência com o amor de Deus.